Bom dia, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Deus seja na minha e na tua vida. Hoje vamos fazer nossa meditação na palavra do Senhor. Assim como Jeremias diz, Jeremias 15:16, achada as suas palavras, logo as comi, porque para mim foram gozo, para gozo para o meu coração, porque eu fui chamado pelo Senhor dos Exércitos. Começamos durante toda a manhã ao alimento espiritual. Buscamos em Deus pela palavra, pela consolação. Aí nós temos a esperança. A palavra de hoje, a qual iremos meditar, vamos abrir aqui em Romanos 10:17. Será a nossa meditação de hoje. E creio que Deus poderosamente irá falar ao teu coração, nesse momento. Eu creio que muitas pessoas acordaram, muitas pessoas enfrentaram suas lutas, mas com a certeza hoje, essa palavra de Deus, que nesse versículo de Romanos, Paulo irá falar por intermédio do Espírito Santo. Amém? E olha só o que diz aqui em Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só que forte. Como exercer a fé? Como que a mulher ou o homem pode exercer a fé? A fé enquanto você está passando por um momento difícil. A fé enquanto realmente, como que eu posso exercer, como que eu posso me firmar e com a certeza plena, mesmo não enxergando. A Bíblia diz que nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que, igual Jeremias, ele achou, houve uma procura, houve um desejo. E a palavra de Deus diz que a fé é isso. A fé, ela vem pela onde? Vem pela pregação. Vem pelo ouvir. A Bíblia diz em Apocalipse 1:3, diz que bem-aventurado e santo aquele que ouve, aquele que lê, o que ouve e os que guardam. A palavra bem-aventurado a pessoa é feliz, é aqueles que faz isto, é aqueles que guardam, é aqueles que realmente têm essa fé pela pregação. Nós falamos a respeito da fé, segundo 1 João, 5:4, ele diz que todos que é nascido de Deus vence o mundo. Se nós nascemos de Deus, nós vencemos o mundo, vencer o próprio eu. É você vencer a própria dificuldade. Se nós somos fracos em algo, a fé vai nos fazer com que eu e você passe pela dificuldade e vençam. Por isso que o aceitar a Cristo, ter Ele como Senhor e Salvador, isso é fé. E a fé não é do homem, a fé é de Deus, é um dom, é um presente que Ele nos dá. E diz que uma fé inabalável está diretamente relacionada à prática dos ensinos das Escrituras. Por isso que ler a Bíblia é você trabalhar em sua fé, é você crer na palavra de Deus. A fé, ela vem quando você tem um hábito de leitura, quando você lê a história bíblica, quando você vê Deus aqui presente na minha e na tua vida. Precisamos de fato buscar no Senhor. Precisamos de fato ter relacionamento. Essa fé inabalável. Ou seja, a fé quando vence, a fé quando faz com que você passe por uma situação e você saia uma mulher vitoriosa ou um homem vitorioso. Assim como 1 João 5:4 diz que todos aqueles que é nascido de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé faz com que você vença as dificuldades. E ela trabalha na vida da pessoa, salva a pessoa. Salva a alma que está perdida. Espera aí. Nós exercemos a fé, para que nós tenhamos a fé inabalável, exercemos a fé através dos ensinos das Escrituras. E diz que a fé proporciona o conhecimento e prática da palavra de Deus.
Como diz aqui Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação. Eu creio a partir do momento que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia. Eu acredito. Se você for em Tiago também, Tiago 1, 21 e 22, olha o que diz aqui Tiago 1, 21 e 22. Olha o que diz aqui: portanto, despojando-vos de toda impureza e ao cúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha o que ele diz aqui em Tiago 1, 21. Despojando de todo acúmulo de maldade. O que ele diz? Acolhei com mansidão a palavra de Deus. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a tua vida. O chamado de Deus para mim e para você nessa manhã de hoje é nos colocar diante da presença de Deus, é buscar no Senhor com todo o nosso coração. Essa é a nossa missão, é o chamado de Deus para mim e para você. Hoje, se eu e você nos afastamos de Deus, se eu e você realmente desanimamos, paramos na caminhada, o chamado de Deus para você hoje, assim como a palavra diz que a fé vem pela pregação, hoje você ouve a pregação de Deus, hoje você ouve relatos históricos do amor de Deus no meio do seu povo. Deus, ele envia o seu único filho para que todo que nele crê. João 3,16. Deus envia seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, a decisão a qual tomamos diante de Deus, crendo pela fé, porque se Deus nos deu o maior presente, que foi o seu único filho, e nos deu a fé para que acreditamos nele, que possamos tomar fé, que possamos acolher com mansidão, despojando de todo o cúmulo de maldade. Se você é uma pessoa que se desviou, que praticou, que viveu em situação que não foi do agrado de Deus, hoje você vai tomar uma decisão de fé. A fé é isso, é você agora tomar uma decisão, está ao lado de Deus. Está ao lado de Deus. E olha só o que ele diz aqui no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora, Tiago termina no versículo 22 dizendo: tornai, pois, praticante. O praticar a palavra, primeiro passo, é você amar a Deus. A palavra já diz: amar primeiro e maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, precisamos entender que é você fazer aquilo que Ele pede. O Eclesiastes 12:13, ele diz aqui: assuma de tudo que tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ela também se desenvolve quando a pessoa compartilha o amor de Jesus e as verdades bíblicas. É preciso testemunhar do amor de Jesus, é preciso falar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz na sua vida. Se você hoje for uma pessoa transformada pelo amor de Deus, pelo poder da palavra, hoje você tem que testemunhar, compartilhar com as pessoas aquilo que Ele fez na sua vida. Então hoje aprendemos que a fé ela é desenvolvida quando temos um relacionamento com Deus, quando praticamos a palavra de Deus, assim como Tiago 1:22 diz, sede, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Muitas pessoas que só ouvem, mas não praticam. As pessoas se enganam, as pessoas ela mesmo se engana a si própria. Porque quando Deus e não as pratico, eu estou me enganando. Eu estou de fato fazendo tudo em vão. Deus ele quer que você utilize da fé. A fé faz com que você vença as dificuldades, faz com que você entregue a sua vida, faz com que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nesse momento, você percebe a utilidade da fé na sua vida?
Assim como João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, para que todo que nele crê. A fé, é isso que a fé você tem que utilizar da fé. Quando você passa uma situação, você está vivendo um momento difícil, uma aprovação, aparentemente parece que é irreversível, mas é aí aonde entra, você utiliza da fé. Aí você vai clamar a Deus, buscar ao Senhor, dizendo que a sua dependência, a sua fé, a sua confiança. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como poderei agradar a Deus se eu não utilizar da fé? Como poderei? É isso que você tem que colocar diante do teu coração. Crer no Senhor. Assim como diz, né, em Amós 3. Que Deus não revelará coisa alguma se antes revelar os seus santos profetas. E diz também, crede em seus profetas e prosperareis. Palavra do Senhor bem clara hoje, ao teu coração. Em Tiago nós aprendemos que ele diz, primeiro, despojando de todo o cúmulo de maldade. Acolhei com mansidão. Olha, se apegue à palavra de Deus, estuda as escrituras, vê de fato igual o próprio Jesus diz aqui em João 5,39, examinais as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Assim como o 1 João diz, 5,4. Se você é nascido de Deus, o primeiro passo é você reconhecê-lo. Não importa onde você foi, não importa o que você já fez, não importa, você pode dizer assim, Moisés, será que de fato Deus, ele irá me ouvir? A Bíblia diz, quando você vai, quando você vai em Isaías aqui, olha o que diz Isaías 55. Olha o que diz Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então o momento, a decisão entre você e Deus, primeiro que a fé, se utilize da fé. A fé é uma pequena palavra, mas que transforma a vida, que muda a sua história. Jesus está presente na sua vida. Ele está presente. Clame a Ele, busque a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você tem que confiar, você tem que exercer a fé. Estuda as escrituras, tenha um relacionamento com Deus. Leia a Bíblia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Todos que invocam o Senhor, será salvo. Olha o que diz aqui no versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. É isso que Deus ele quer que você, primeiro passo é você ir até Ele, utilize da fé, reconheça o seu caminho, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, aquele realmente que foi tão longe demais, que se afastou de Deus, que cometeu aí iniquidade e cometeu aí perversidade, é esses que Deus o chama. Invoque Ele hoje, busque a Ele hoje, e Ele é rico em perdoar. E olha só o que diz mais adiante aqui, ó. Deixe o perverso o seu caminho, inique os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Converta-se ao Senhor, o nosso Deus. Deus é rico em perdoar, meus irmãos. Deus ele é rico em perdoar. Quando você de fato se arrepende, a fé é isso, trabalha em seu coração para que você realmente tenha uma convenção, se converta, você depende, há uma necessidade humana de Deus, que nós precisamos do Senhor, confesse a Ele. Para terminar, vamos deixar aqui 1 João 1,9. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que nesse momento eu e você possa confessar os nossos pecados. Lá em Lucas 5,32, Jesus disse que ele não veio chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar eu e veio chamar você. Jesus, o Espírito Santo, fala ao teu coração.
É Ele que te guia você toda a verdade. E quando você realmente de fato conhece as verdades bíblicas, você vai agora confessar diante dele, dizer, né, a sua necessidade, o seu arrependimento. E quando cometemos pecado diante de Deus, isso nos machuca, isso dói. A gente tem que chorar porque cometemos algo que não foi do agrado de Deus. Amém? Vamos orar a nosso Deus. Que essa palavra venha falar ao teu coração nessa manhã de hoje. Grandioso Deus, ó Pai. Buscamos em Ti, Senhor, com toda a nossa força. Assim como a Tua palavra diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pai, cremos plenamente, Senhor. Que possamos exercer, Pai, uma fé inabalável, tendo, meu Pai, somente as Escrituras como regra de fé e prática. Senhor Deus, que o Espírito Santo continue, Senhor, trabalhando, falando no nosso coração. Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Aceitamos, meu Pai, Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É isso que eu te peço e não